Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos aonde a gente coloca a nossa vida diante do Senhor. E hoje é mais um dia muito bonito e muito especial para a gente viver. Aqui em Rio Negrinho, amanhecemos com uma forte chuva, aonde queremos também tomar posse das chuvas, da graça e da bênção e da presença do Senhor sobre nós e sobre a nossa vida. Queremos hoje, mais do que nunca, entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Queremos hoje, mais do que nunca, pedir a proteção de Deus sobre nós e sobre a nossa casa. E com certeza o Senhor fará sobre nós hoje muitas bênçãos e muitas alegrias acontecerem. Hoje dia 12, terça-feira santa, a gente vai olhar para uma realidade muito bonita da nossa vida e daquilo que está ao nosso redor. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você quiser convidar alguém, se você quiser compartilhar este momento de oração, sinta-se à vontade. Nós vamos hoje também, no final deste momento de oração, nós vamos também pedir e colocar diante de Deus a bênção do sal. Então hoje a gente vai abençoar o sal no sentido de proteção, de cuidado, no sentido de que o Senhor nos livra das investidas do mal. Sim, porque elas existem e elas acontecem. Há pouco eu estava celebrando a missa penitencial aqui na nossa igreja matriz e eu lembrava aquelas pessoas de que sim, né? O mal existe, ele investe, ele nos tenta, ele tenta tirar a gente do caminho e a gente precisa estar fortalecido. A gente precisa estar fortalecido na presença de Deus. Por isso que ao final deste momento aqui, nós vamos dar a bênção do sal. Se você já quiser se reservar aí, deixá-lo guardadinho, nós lembramos que o sal sempre é uma proteção muito grande na nossa vida. Distribuímos hoje para as pessoas que estavam aqui esse sal sagrado e ele vai se tornar uma fonte de bênção na sua casa e na sua vida também. Então fique à vontade já para ir deixando um pouquinho de sal ali perto de você. Fique à vontade também para compartilhar, marcar alguém, né, neste momento de oração. Quem sabe a gente pode trazer no nosso coração, marcar e convidar alguém que está passando por um momento de dificuldade. Quem sabe a gente pode trazer nesse momento de oração aqui alguém que esteja passando por um momento de tribulação. Seja a voz, as mãos de Deus, convide esta pessoa a rezar junto conosco hoje. Convida essa pessoa a estar aqui e juntos celebrar este momento maravilhoso. Juntos
peçamos o Espírito Santo também sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E que alegria ter você aqui. Que alegria hoje poder rezar com você e com a sua família. Hoje, aonde nós vamos pedir a bênção do sal. Hoje, aonde nós vamos ver que, infelizmente, Judas foi fraco e cedeu ao tentador e acabou perdendo de vez a paz, a alegria, a oportunidade de transformar o mundo, não pela traição, mas pela fidelidade a Deus. Por isso, digamos também, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, meu irmão, desejo a você, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso mesmo. Bendito seja Deus que hoje aqui nos reúne no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no nosso coração nós vamos colocar o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 ao 38. João, capítulo 13, versículo 21 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertado, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer?
executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia 12, nesta terça-feira santa, a gente olha muito para o coração de Jesus. Nesse dia, a gente olha para o coração de Jesus e sente o que Jesus sentia. E a gente sente, o quanto Jesus também deve ter ficado com o seu coração apertado. O quanto Jesus deve ter sofrido por esse momento em que Judas, ele cede à tentação. Momento em que Judas decide entregar Jesus. E eu dizia hoje, logo cedinho na missa penitencial que rezava aqui na Igreja Matriz, eu dizia que a gente precisa conhecer um pouco mais Judas para entender o porquê ele fez isso. Conhecer um pouco mais Judas para entender o porquê ele tomou essa atitude. E eu falava ontem, inclusive, que existe uma série chamada Madalena, que vai mostrar muito bem o lado também de Judas, que Judas estava passando por muitos problemas, muitas situações, e ele já tinha, inclusive, Judas, além de passar por esses problemas, situações, Judas tinha uma mente fraca. Judas tinha um coração que tendia para a maldade. E ele também sempre procurava tirar proveito de tudo e de todos. E eu dizia hoje que quando a gente fica com os problemas somente para a gente, eles se tornam pesados, angustiantes, e a gente acha que a nossa vida não tem saída. Quantas pessoas que a gente conhece que às vezes passam por problemas e por situações difíceis, e muitas vezes elas não têm aquela atitude de buscar ajuda.
Quantas pessoas sofrem no silêncio? Quantas pessoas acham e dizem assim, o que vão falar de mim se descobrir que isso está acontecendo comigo? Quantas pessoas de fato passam por situações difíceis e não buscam ajuda? Não buscam ajuda. Aqui eu não quero que você me entenda mal, mas Judas estava passando por uma dificuldade muito grande. E veja como ele foi lento de coração. Diante dele estava a solução. Jesus. Quantas pessoas Judas viu, Jesus curando. Quantas pessoas Judas viu Jesus transformando a vida. Mas além de ter problemas, Judas era ganancioso, era interesseiro e costumava tirar proveito de tudo. E aí a gente vai percebendo que quando a gente é assim, quando a gente muitas vezes é muito ganancioso, interesseiro, avarento, ou quando a gente tem um grande problema e não procura ajuda, a gente logo vai perceber que nós somos, uma presa uma presa fácil para o demônio. E o demônio usa de nós. O demônio usa da fraqueza, das limitações, das preocupações, se a gente não souber onde buscar ajuda. Se a gente não souber onde buscar ajuda. E hoje a gente vai ver de fato, Hoje a gente vai ver de fato Judas que não buscou ajuda em Jesus. Não confiou na misericórdia. Ele confiou, na falsa promessa do inimigo. Sim, isso mesmo. O demônio, ele esperou a fraqueza de Judas aparecer e o pegou. O demônio esperou, Judas fraquejar, se afundar em problemas para pegar ele, para tomar posse do seu coração. E nós sabemos o final de Judas. Nós sabemos o que é que aconteceu com Judas. E aí eu volto a dizer, quantas vezes nós também passamos por problemas? Quantas vezes as pessoas passam por cruzes pesadas, por dificuldades e não buscam ajuda? Ficam sofrendo sozinhas, caladas. E aí a gente percebe que quando a gente não busca ajuda, quando a gente fica calado, quando a gente não vai ao encontro de Deus, quando a gente tem um problema e a gente não busca ajuda, a cruz vai se tornando insuportável, o fardo vai se tornando insuportável. E aí a gente acaba caindo, aí a gente acaba cedendo. Por isso, se você conhece alguém que está passando por um problema, por uma situação difícil, vá ao encontro desta pessoa. Se alguém conhecido teu está um pouquinho mais triste, está um pouquinho mais, assim, talvez abatido, já não é mais tão falante, tão alegre como era antes, fique esperto, vá ao encontro dele. Por isso que Jesus hoje, e aí eu creio que é muito bonito, e aí a gente vai entender o sentido da Eucaristia. Por isso que Jesus tentou resgatar Judas até o último momento, até a quinta-feira santa. Jesus coloca, entrega um pão para Judas, lembrando, esse gesto de entregar para Judas o pão, é um gesto muito bonito que diz assim: Judas, nunca vai te faltar nada. Você nunca vai estar desamparado. Você nunca vai estar largado à própria sorte. Sabe? Você nunca vai estar largado à própria sorte. O gesto de Jesus entregar o pão para Judas significa assim: Judas,
Ei, acredite mais. Se liberte do que não está te fazendo bem. Abandone, né, esses falsos amigos, abandone esses falsos negócios que você faz e que estão te afundando mais. Mas aí você vê que quando o coração não ajuda, quando a mente não ajuda, quando o coração e a mente não ajudam, a gente logo vai perceber que Deus fica meio que de mãos amarradas, né? Deus está ali, de braços abertos, tentando ajudar, tentando auxiliar, tentando fazer algo a mais. Mas a gente, né? A gente percebe que pode ser diferente. Judas se fechou. Judas foi ganancioso, avarento e foi vender Jesus. Negou Jesus, traiu Jesus. E aí, pelo outro lado, a gente vê Pedro, né? Pedro também vai trair Jesus. E não uma vez, mas 3 vezes. Só que aí a gente vai perceber a diferença desses 2 corações. Judas avarento, Judas ganancioso, Judas que pensa que pode, deve tirar proveito de tudo e de todos, sabe? Aí a gente vai ver que Judas ele se perde. Quando Pedro nega Jesus, quando Pedro cai em si, quando Pedro percebe a bobagem que ele fez, ele só diz isso: meu Senhor e meu Deus. E aí a gente vê que Pedro não tem um coração arrogante, prepotente, ganancioso. Não. O coração de Pedro é humilde, é acolhedor, é sereno. E ele se arrepende do gesto que ele fez. E aí a misericórdia de Deus chega até ele. A misericórdia de Deus chega até ele. E a misericórdia de Deus, quando chega até Pedro, transforma a sua vida. Ele se levanta, ele volta a viver. Tão diferente de Judas, que cede ao tentador. Tão diferente de Judas, que tira proveito de tudo e de todos. Meu irmão, minha irmã, aqui eu quero te lembrar de uma coisa que é muito importante. Aqui eu quero te lembrar de uma coisa que é muito importante. A gente deve buscar auxílio junto de Deus. A gente deve buscar auxílio junto de Deus. A gente deve colocar diante de Deus aquilo que estamos passando, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Não vamos ceder ao inimigo. Não vamos ceder ao tentador. Porque muitas são as vezes que a gente acaba traindo Jesus, traindo a nossa família, metendo as mãos pelos pés. A gente precisa de fato buscar essa presença de Deus. A gente precisa buscar a proteção do Senhor. A gente precisa, colocar a nossa vida diante dele que nos quer bem, diante dele que vai nos levantar. Eu dizia que daria hoje a bênção do sal, né? Hoje de manhã na missa aqui, quem esteve na missa, a gente distribuiu um saquinho de sal que nem esse, lembrando o que o sal faz, lembrando, né, daquilo que o sal realiza na nossa vida. Então, se você quiser abençoar esse sal, e talvez você não tenha ele em mãos agora, não se preocupe, depois você vai lá na linha do tempo, essa transmissão ela vai ficar aqui, né, lá no finalzinho já, e você vai poder acompanhar a bênção do sal. Mas gostaria que você
trouxesse mais próximo de você, se você consegue, um pouquinho de sal. E a gente vai pedir a bênção para o sal. Mas o que é que significa o sal aqui no contexto do Evangelho de hoje? O sal aqui no contexto do Evangelho de hoje, ele tem o poder de expulsar forças inimigas da nossa vida e da nossa família. Sim, o sal, além de conservar, e aí a gente lembra que ele te conserva íntegro, né? O sal, além de dar sabor, e aí ele vai te lembrar que você deve viver a tua vida com alegria, com esperança. O sal, além de curar, né? Porque ele também tem o efeito de matar, né? algumas bactérias e algo parecido assim. O sal hoje, na igreja, o sal é usado para nos defender das forças inimigas, das tentações que se chegam na nossa vida e na nossa casa. Eu volto a te dizer, o mal existe, o tentador existe, o demônio existe. E veja, quando Judas fraquejou, ele tomou conta do coração de Judas, a ponto de Judas tirar sua vida. Ele estragou de vez com a vida de Judas. Quando ele tentou Pedro, mesmo quando ele conseguiu que Pedro fraquejasse, Pedro disse: meu Deus e meu Senhor. E a cura aconteceu. Por isso que nós vamos então agora pedir a bênção para este sal que está aqui, né? Se você tiver ele aí na sua casa, atrás próximo. Se não, depois, quando terminar este momento e você tiver um tempo, vá lá na linha do tempo do meu Facebook ou do Instagram da Paróquia Santo Antônio e pegue, né, no final, onde vai ter este momento de oração. Por isso, então, agora, vamos pedir a bênção sobre o sal que você tem, para ele ser um sacramental na tua casa, te proteger e te amparar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Deus de bondade, abençoai o sal que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te abençoo, sal, criatura de Deus, por Deus vivo, por Deus verdadeiro, por Deus santo, pelo mesmo Deus que mandou o profeta Eliseu que te lançasse no mar para tornares as águas salubres e fecundas. Eu te abençoo, ó sal bendito, a fim de que seja instrumento de salvação para todos os que creem, saúde da alma e do corpo para os que te receberem, e para que defendas e imunize da astúcia e da maldade o demônio, os lugares onde te lançarem, e afugentes dele todo o espírito impuro, em nome daquele que há de vir julgar pelo fogo os vivos e os mortos. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, nós o suplicamos humildemente a vossa infinita misericórdia, a graça de abençoardes e santificardes esse sal, que vos dignastes criar para o uso dos homens, e de concederdes a quem o receber
a saúde do corpo e da alma. E fazei, Senhor, que tudo aquilo em que este sal tocar ou for lançado se conserve imune da impureza e dos ataques do espírito da maldade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, esse sal que você tem ali, ele está abençoado. E ele tem um poder de cura, de libertação. Sim. Esse sal que você pode misturar a água e aspergir inclusive a sua casa. Entregar para uma pessoa que você percebe que às vezes precisa de algo a mais, que talvez está atormentada. Esse sal que numa pequena proporção você poderá colocar na sua língua, como era feito antigamente nos batizados, vai te conferir uma proteção muito grande, uma libertação muito grande. Mas lembre, Deus não pode fazer nada se não possuir o teu coração. Se não possuir o teu coração. Não adianta jogar sal na casa toda se Deus não possuir o teu coração. Então volta cada vez mais para Ele o teu coração e Ele vai te libertar. E Ele vai abrir todos os teus caminhos. Combinado? Amanhã nós temos mais um momento de oração aqui, 7 horas da manhã, onde a gente vai abençoar perfumes, essências, óleos que a gente usa muitas vezes para uma massagem no corpo, algo parecido assim, recordando o gesto de Maria que unge os pés de Jesus. Por isso, fique bem, fique na presença de Deus. Se alguém perdeu a bênção por completa, só volta a linha do tempo depois e vai ter o acesso a esta bênção única. Mas não se esqueça, se você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, por uma situação difícil, busque ajuda. Não lute sozinho. Não carregue os fardos sozinhos. Não faça isso. Busque o Senhor. E que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário.